Olá, pessoas! Bom, vamos começar então a correção das nossas questões, nossa lista, que você já estava ansioso. Sério mesmo, né? Fala a verdade. Bom, vamos nós começando. A primeira questão é FUVEST 2020. Você vai notar que a FUVEST gosta muito de abordar esse período da história. Vamos ler o texto. Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da encarnação do Filho de Deus, de 1348, quando, no muito excelsa cidade de Florença, sobreveio a mortífera pestilência. Apareciam no começo tanto em homens quanto nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Chamava-as o populacho de bubões. Bom, texto de Boccaccio, Decameron. A respeito da peste negra do século XIV, é correto afirmar. Então, aqui já sabemos que estamos tratando da peste negra, transição do medievo para a modernidade, século XIV, já nos localizamos no tempo e na história. Letra A. Provocou gravíssima queda demográfica que afetou grande parte da produção econômica europeia. Certo, você estudou lá na aula 1 que há um declínio populacional na Europa, né, em torno de 1/3 da população. Tá certo isso. Contexto histórico europeu. Temos a peste negra na Ásia e na Europa, as Jaqueries na França, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra e a Guerra de Reconquista na Península Ibérica, produzindo uma grande mortandade na Europa em torno de 1/3 da sua população total. Letra B. Originou-se no Oriente. Certo, começou na China. Penetrou no continente europeu pelos portos. Correto, foram os genoveses que trouxeram da Crimeia através de embarcações, correto. E manteve-se restrita à Península Itálica. Não, né? Ela se espalha pelo continente europeu. Letra C. Foi provocada pela fome e pela desnutrição dos camponeses. Para! Você se lembra, está lá na aula 1, que foi devido à pulga do rato. Letra D. Foi contida pelo caráter de subsistência da economia europeia que dificultava o contato humano e assim o contágio. Ora, você poderia dizer que o isolamento social contribui para conter a expansão de uma epidemia, principalmente no caso dessa peste negra, que a saliva era também uma forma de transmissão. Tudo bem, você pode dizer, mas que você pode afirmar que, categoricamente, foi feito estudos científicos na época sobre isso? Não foi, né? Se o fato da população viver no meio rural contribuiu para a diminuição do contato entre as pessoas e, consequentemente, do contágio. Não podemos afirmar, tá? Poderia ser verdade, mas não podemos afirmar. Letra E. Estimulou as investidas contra os territórios muçulmanos no movimento conhecido como Segunda Cruzada. Não, a Segunda Cruzada ela é anterior ao século XIV, né? As cruzadas já aconteceram. Então, é uma questão cronológica, não é a letra E. Portanto, letra A. Segunda pergunta. Unicamp 2012. A longa presença de povos árabes no norte da África, mesmo antes de Maomé, possibilitou uma interação cultural, um conhecimento das línguas e costumes, o que facilitou posteriormente a expansão do islamismo. Texto de História da África, uma introdução. Sobre a presença islâmica na África, é correto afirmar que, letra A, o princípio religioso do esforço de conversão, a jihad, foi marcada pela violência no norte da África e pela aceitação do islamismo em todo o continente africano. Bom, primeira coisa, toma cuidado quando aparece palavra assim, ó, todo. É complicado. O princípio religioso do jihad, chamado jihad como expansão do islamismo, em alguns lugares foi marcado, sim, pela violência. Passou, sim, pelo norte da África, foi luta armada, teve guerra,
mas que foi aceito em todo o continente africano não é verdade. Estudamos reinos africanos como Oiô, Benin, Congo, que não foram islamizados. O mundo árabe já está desde a Idade Antiga no seu jihá menor, que é diferente da expressão jihá maior, veja na nossa aula 3. Ela vai ser responsável, o jihá menor, pela expansão do islamismo, primeiro no Oriente, segundo na África, no Norte até Maghreb, depois em regiões subsaarianas, entrando na Europa pela Península Ibérica, onde serão detidos na Batalha de Poitiers. A religião não é imposta em todas as regiões e o predomínio árabe dar-se-á no norte da África, na região da Mauritânia, onde serão chamados de mouros, e no Império de Mali, antigo Gana, e que depois será chamado de Songhai. Letra B. Os processos de interação cultural entre árabes e africanos, como os propiciados pelas relações comerciais, são anteriores ao surgimento do islamismo. Verdade, o texto te diz isso, porque muitas vezes o texto que vem na questão, ele já está te respondendo. Agora, às vezes ele ajuda, às vezes não. Cabe a você discernir na hora. A longa presença de povos árabes no norte da África. Vamos ler de novo. Mesmo antes de Maomé. Mesmo antes de Maomé, é mesmo antes do surgimento do islamismo. Então, eles já estão no norte da África. Possibilitou uma interação cultural, um conhecimento de línguas e costumes. Ó, aqui, do que está falando letra B? Os processos de interação cultural. Tá? Então, tá correto. Vai ter relações comerciais? Vai. Então, já estudamos na aula 3, na aula 4 e na aula 5 a enorme rede comercial que havia entre povos árabes e África, com rotas transsaarianas, inclusive. Tá joia? Vamos conferir as demais alternativas. Letra C, expansão do islamismo na África ocorreu pela ação dos árabes, é correto, suprimindo as crenças religiosas tradicionais do continente, suprimindo, eliminando? Não, tá? Você pega o reino de Oio, que nós já estudamos, dá uma olhada lá, revê essa aula e fala sobre a cidade de Ifé, uma cidade sagrada, aonde se deu o nascimento dos deuses, os chamados orixás. Tá? Continuou e foi transplantado para o Brasil depois da colonização. Na aula 5, vamos para a segunda parte do périplo africano na costa da Guiné. A costa da Guiné é a região compreendida por esta área em amarelo, onde você tem aqui o Império Assante, o Império de Oio e o Império de Benin. Esta área eles são chamados de sudaneses, bem como o Império de Mali, pois é a região ao sul do Saara. Já o Império de Oio tem como principal cidade Ifé, cidade sagrada, considerada a origem dos deuses. A sua língua é o Iorubá. Letra D. O islamismo é a principal religião dos povos africanos e sua expansão ocorreu durante a segunda corrida imperialista do século XIX. Não, nós estamos lá nas viagens marítimas do século XV e isso já havia levado os portugueses a encontrar um povo islamizado, tá? Letra E, durante as grandes navegações, Portugal não fez um contato, nem tampouco comércio com as regiões dominadas pelo islamismo. Mentira, estudamos, reino de Mali é um reino islamizado com o qual Portugal vai manter intenso comércio, tá? Bacana, pergunta 3. Questão 3, questão do Enem, vamos lá, vamos fazer uma do Enem. No Império Africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi centro de um comércio internacional onde tudo era negociado. Sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul,
mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu. Texto África, uma história a ser reescrita. Tá. Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era: é sempre bom lembrar que é lá em Tombuctu que está guardado o original do Alcorão. Por quê? Região deserta. Dá uma olhada lá no final da nossa aula 4, que falamos sobre isso. Impressionante. E a aula 4 falei muito sobre o desenvolvimento intelectual da região, tá? Confirmando aí o texto. Ele está querendo uma explicação para o dinamismo dessa cidade no período mencionado. Qual o período mencionado? Século XIV. Isolamento geográfico do Saara Ocidental na letra A. Não. E as grandes redes de comércio? Vou colocar aqui do lado para você aquele mapinha sobre as redes de comércio Saara, subsaariana. Impressionante. Então, não é isolamento. Letra B, exploração intensiva de recursos naturais. É um reino que tem uma exploração de recursos naturais, sim, tem grande produção agrícola, tá? Pode ser, deixa a letra B, stand-by. Letra C, posição relativa nas redes de circulação. Bacana, né? A grande parte das questões que vai falar sobre comércio na África vai falar dessa rede de relações. Atenção nisso. Daqui a pouco eu vou fazer uma outra questão só para você ver como é que ela aparece. Letra D de dado, tráfico transatlântico de mão de obra servil. Primeiro, ele quer que você responda dado o período histórico mencionado. O período histórico é século XIV. Já tem tráfico transatlântico, atravessando o Atlântico. Para atravessar o Atlântico só depois dos portugueses, da expansão marítima comercial europeia. Então, só vai ser depois do século XVI, tá? Que vai ter tráfico transatlântico. De mão de obra servil, anota aí. Servil é uma palavra muito usada em vestibular e que equivale a escravo, tá? Mão de obra escrava aqui. Então, errado, ainda não tem. Tem escravo? Perdão, tem escravo? Tem, mas não num tráfico transatlântico. Competição econômica dos reinos da região. Poderia dizer que tem uma competição entre eles, né? Lá perto de Mali tem o reino de Oiô, tem Benin, tem Congo, tal. Eles estão competindo? Não, tá? Então não é isso. Portanto, você ficou entre duas alternativas: exploração intensiva de recursos naturais, posição relativa nas redes de circulação. Mais correta, B ou C? Isso é coisa que você tem que fazer no Enem. Qual é a mais correta? A mais correta é que esse grande dinamismo é porque ele encontra várias culturas, ele tem esta rede de circulação propiciada pelo comércio, ao mesmo tempo pela interação cultural decorrente da região, tá bom? Já o Reino de Mali tem como principal cidade Tombuctu. Relação com Portugal, ele tem um comércio principalmente de escravos. Bom, a questão 4 eu não vou fazer com você, porque está falando do mesmo assunto, sobre as rotas de comércio na África do Norte, África Ocidental, ó, século XV. A letra correta dessa é a letra D de dado. As rotas atingem a região sudoeste do Saara, local de origem do ouro que chegava aos portos do Mediterrâneo, aqui nesta região aqui do Império de Axante, tá? Bem pertinho da feitoria de São Jorge da Mina. Dá uma olhada lá na nossa aula 5, tá joia? Vamos adiante. Questão 5, ela fala sobre a lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Tal decisão tem trazido à tona pesquisas históricas, como pode ser observado no trecho do texto abaixo. São Jorge da Mina. São Jorge da Mina, que era uma feitoria. Era uma das zonas mais importantes do comércio português na costa ocidental da África e o principal centro de obtenção de
ouro, que vem principalmente de Axante, falamos sobre isso na última questão, desde os fins do século XV até 1637, ano em que foi conquistado pelos holandeses. Tá ótimo. O ouro em São Jorge da Mina foi importante para a acumulação de capitais da burguesia portuguesa, em franca ascensão no início da modernidade. Lembre-se, identifique o período histórico. Estamos, de fato, falando da transição da Idade Média para a modernidade, Idade Moderna, tá? Pois, letra A, diminui o volume de mercadorias europeias comercializadas na costa africana. Não, é o contrário, né? Portugal vai levar mercadorias para estar vendendo e vai receber em ouro, tá? Aumenta. Letra B, desestimulou a construção de uma feitoria em São Jorge de Minas. É na feitoria de São Jorge da Mina que está acontecendo esse comércio. Lembre-se da nossa aula 5, da nossa aula 4 e da construção de feitorias na costa africana. Vai lá dar uma olhadinha no resumão que acabamos de falar para ver todas as feitorias. As feitorias portuguesas serão estabelecidas na costa da África, no litoral atlântico, e estas primeiras feitorias aqui do século XV, temos Arguim, na região do Império de Mali, Cabo Verde, nas Ilhas Atlânticas, para abastecimento de embarcações, São Tomé e Príncipe, próxima da costa da Guiné, a região de São Jorge da Mina, com intenso comércio de escravos, e Luanda, dentro do Reino do Congo. Letra C. Era um entreposto comercial onde escravos também eram negociados. Correto. Eu tenho escravos que são vendidos pelo reino de Mali, pelo reino de Oiô, pelo reino de Benin, por Axante. Muitos, a maioria comercializada onde? Em São Jorge da Mina, tá? Essa poderosa feitoria. Então, letra C. Comentando as demais, letra D, a classe mercantil lusitana, leia-se burguesia portuguesa. Migrou em massa para o reino de Mali? Não foi em massa morar lá. Representava a principal feitoria do reino do Congo? Não, comercializa com o reino do Congo. A principal feitoria do reino do Congo chama-se Luanda. Bacana agora a questão 6. Bom, a questão 6 também eu não vou fazer com vocês, porque ela se refere também à aula 3, que a gente já falou da aula 3. Ela vai comentar sobre as navegações chinesas e quer saber de você se você entendeu que falar de chinês, falar de árabe durante a expansão comercial marítima europeia é para mostrar o quê? Letra D, uma visão menos eurocêntrica do século XV, corroborando para uma maior compreensão das relações culturais entre o Oriente e o Ocidente. Tá? É isso que a gente tem que sempre manter fixo aqui na nossa memória. Qualquer dúvida, me pergunta em box ou me pergunta aqui embaixo nos comentários que eu faço uma explicação mais detalhada dessa questão. Beleza? Bom, meus queridos, nós vamos fechar as correções por aqui. Por uma questão de tempo, e eu vou deixar o gabarito aqui no nosso canal e vou deixar o gabarito lá junto com o site. Qualquer dúvida em qualquer uma das questões que vieram aqui e que você não conseguiu responder, me pergunta aqui nos comentários que eu faço as respostas para vocês na aula seguinte, tá bom? Um beijo grande. Semana que vem voltamos às aulas normais. E semana que vem, então, preparem-se: sociedades indígenas pré-cabralinas. Nossa, é o momento de falar sobre sociedades indígenas, não é mesmo? Então tá, um grande beijo. Até semana que vem.